dos cristãos nos últimos dias da igreja na terra. A palavra de Deus diz que nós temos que estar firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, porque sabemos que tudo que fazemos no Senhor não é vão. E nos últimos dias da igreja na terra, é necessário termos firmezas, vigilância, fé constante, amor ao próximo, mesmo diante do crescimento do egoísmo, prepotência, arrogância na sociedade em geral. A Bíblia diz que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Em Timóteo 3 também tem um alerta para nós. Mateus 24 também tem muitas orientações para cada fiel. Como ouvir a voz de Deus? Nós ouvimos a voz de Deus através das Escrituras sagradas, como está escrito em João 5,39. O próprio Espírito Santo nos alinha à verdade. E em João 8,33 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como saber que vocês estão enganados? O principal teste para saber, é com a direção que a pessoa fala, pensamento, que não está na palavra de Deus. Pois ele já deixou a palavra dele revelada, que é a Bíblia. Se não está na Bíblia, considere-a anátema, como escrito está em Gálatas 1,8. Em 1 Coríntios 16, 22, também fala sobre isso. A palavra de Deus é lâmpada para nossos pés e luz para nosso caminho. É a bússola nossa no caminho à Canaã celestial. O Salmo 119, 105, está confirmado essa palavra. É a perfeição do caminho que dá segurança para nossas almas. O contexto desse salmo está no Salmo 119, número 35. Guia-me pelos teus mandamentos, pois neles encontro a felicidade. É o suficiente para você continuar a caminhada. Como sabermos que é o espírito de engano que está atuando? Orientações a não acreditar em todo o espírito, mas provai e vede se ele vem de Deus. 1 João 4,1. Até o versículo 6 vai estar explicando. E manter a prática da obediência. Tiago 1,22 nos alerta a sermos praticantes, não ouvintes. Surge um grande perigo, apenas de conhecer. Porque quem conhece a Bíblia mais é o Satanás. Satanás, ele viveu lá no céu. O Lúcifer, ele viveu no céu. Então ele conhece, mas não obedece. Estremece, mas não obedece. Não podemos deixar que a distração em olhar, no ouvir, no falar, nos afasta do Senhor Jesus. A Bíblia diz que devemos renunciar ao nosso eu e seguirmos a Jesus. E quando a gente pratica, a gente evita ser enganado, porque lendo a Bíblia, ela vai nos esclarecer a verdade, e a verdade nos liberta. E porque lá em Salmo 100, no número 4 a seguir, fala que nós somos ovelha, o pasto do Senhor, foi Ele que nos escolheu. Se somos ovelha de Jesus, não seremos enganados, pois a ovelha reconhece a voz do seu pastor e não acompanha outras vozes estranhas. João 10, 27. Jesus usa a figura de pastor das ovelhas para explicar a verdadeira fé. Nunca foi sobre rituais, frio, provas forçadas, mas em um laço íntimo com Deus.
através do Espírito Santo, na obediência. No versículo 10, no capítulo 10 de João ainda, do 28 a 30, temos a garantia da vida eterna. As ovelhas do Senhor não perderão jamais. E a Bíblia fala de ovelha, não de bode. Quais são os principais princípios para não sermos enganados? Confronta com a Escritura. Deus nunca irá contradizer o que a Bíblia está escrito. Se é vosso conselho, vai contra os mandamentos da Bíblia, não vem de Deus. Como diz, né, um ditado aí, pela árvore conhecereis o fruto. Colossenses também 3,15 explica sobre a paz de Cristo que deve governar o coração. Mensagem de confusão, contenda, medo exagerado, desespero, isso não procede do Espírito Santo. Lá em Filipenses 4,7 fala de uma paz que excede todo entendimento. Também em Provérbios 11,14 tem alguns conselhos sobre prudência com segurança. Também está escrito em Mateus 10,16. Que Deus venha nos abençoar cada vez mais, que nós possamos nos achegarmos para Deus, para que achegue a nós outros.